Salve Maria a todos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero estar falando sobre essa polêmica toda que está tendo sobre o caso do Frei Gilson, né? Que tanto bem faz ao Brasil, ali como instrumento de Deus, um sacerdote que muitos não respeitam, né? Coloca a política acima, né? Como se isso estivesse em jogo, como se isso, através de política, viesse a salvação. Então eu quero tocar nesse assunto que ninguém está enxergando, que é, por exemplo, desde 2018 as pessoas parecem que viram uma chave em olhar a realidade como se tudo tivesse política no meio. Então, a gente vai percebendo que, até para respeitar a pessoa sendo católico, a pessoa não consegue respeitar um sacerdote que é ungido do Senhor. Não sabe respeitar. E se diz católico. Mas por que não está respeitando? Por causa de militância política. A gente sabe que a igreja, ela, igual na doutrina social da igreja, ela fala que não tem como a gente estar nesse mundo e sem fazer política. Ou seja, cada pessoa, ela se encontra num local aonde ela vai cobrar de seus representantes. Por exemplo, vereadores, prefeito, governadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, presidente da república e por aí vai. É assim. Só que o que acontece? O cidadão de bem, ele vai exercer sua função na hora de votar. Beleza. Ok. A pessoa ganhou, vai ficar acompanhando lá para ver o que pode estar fazendo ou não, cada um de acordo com o que está necessitando na sua localidade ou em termos de país, quando a gente coloca a nível nacional. Ok, isso é indiscutível, né? Mas a militância política, é isso que o povo não está entendendo. O católico não pode ser militante político, exceto, olha só, exceto quem é político. Porque quem é político vai ter que fazer a política ali que a gente espera que esteja alinhado com que a mesma pessoa tema a Deus e faça seu trabalho direito. Ok, cada um no seu estado de vida. Mas eu estou tocando no assunto no seguinte: pessoas comuns militando, brigando uma com a outra, ou vamos dizer, jogam falácias a pretexto de quê? Um sacerdote, que é o caso do Frei Gilson, um sacerdote, que é o caso dele, a gente sabe que aquela presença dele lá na Brasil Paralelo, aquilo que foi estupim, tudo que eles estão falando lá, que esse povo está falando, é por causa daquela presença dele lá, porque o que acontece? Isso também serve para o leigo também. O que acontece? A pessoa é católico, a pessoa está ali preocupado em catequizar, né? O caso do Frei Gilson, ele tem um trabalho excelente. Ele leva as pessoas a rezarem o terço. Ele é um sacerdote, celebra missas. Além de cantor, ele é cantor. Até apareceu primeiro assim como cantor, ao menos nas vistas da gente que é leigo e acompanha o trabalho dele. Ele meio que deixou um pouco de ser cantor e está mais na evangelização. Começou a aparecer nos lugares. Só que o que acontece? Aproveitaram disso de má fé. É isso, de má fé. Que Brasil Paralelo é, sim, militância política de direita. Né? Então, assim como a militância política de esquerda, vamos dar um exemplo do Portal Metrópolis, por exemplo. Todo mundo está careca de saber que é um
portal de militância de esquerda, né? Isso sem contar que dentro da igreja há os infiltrados, por exemplo, que são da teologia da libertação, mas também tem os liberais, que aí é ligado com a maçonaria, né? Ou seja, comunismo e liberalismo é condenado pela igreja. Pronto, acabou. É ideologia totalitária, né? Eu até coloquei no meu canal principal, que é o Católicos Apostólicos Romanos, o único aqui no YouTube, em que o Papa ele diz com todas as letras que nós não somos progressistas e não somos conservadores, nós somos católicos. Por quê? O que vai nos levar ao paraíso? É a política? Então, essa lavagem cerebral que o leigo está tendo, tudo por causa de política, por causa de políticos, por causa de ideologia partidária. A pessoa não vai atacar a igreja, a pessoa não vai atacar os sacerdotes e os bispos e a doutrina da igreja. Mas, né, não vai atacar ali também, vamos atacar, sendo protestante, por exemplo, dessas seitas que tem por aí fundadas por homens, diferentes da católica que é fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, por causa da política, as pessoas estão se desviando, estão negando tudo quanto é coisa por causa da política. Na minha opinião, a política está sendo, atualmente no Brasil, está sendo um modo de ser um modo como um anticristo. É isso que está acontecendo. Porque as pessoas estão atacando o Papa, as pessoas estão atacando os padres. É cada comentário que tem, gente, nas redes sociais aqui. É cada comentário. E as pessoas se dizem católicas. É impressionante como que a pessoa ataca a igreja e se diz católico, né? Então o que acontece? Os sacerdotes, os leigos, têm que tomar cuidado com esse veneno da militância. A militância é o quê? Eu tomo um lado e a realidade ela se torna somente aquilo. Exemplo, tem a doutrina completa da igreja. Vamos tacar, se eu pegar por baixo, a Bíblia, é o mínimo que o leigo vai ter. A Bíblia e vai ter o Catecismo da Igreja Católica, que é o da capa amarelinha. Vamos tacar no mínimo que a pessoa vai ter esses dois livros, ler, entender, meditar, ok. Só que o que acontece? O que a ideologia faz? Vamos dar exemplo da direita e da esquerda. A direita, vou dar poucos sinais aqui de o que seria uma pessoa um militante de direita e um militante de esquerda. A pessoa que é militante de direita, ele vai pegar e vai fazer o seguinte: ele vai defender a vida, ele vai ser contra o aborto, ele vai defender a família, os valores da família. Beleza. Só esse pedaço. Beleza. Aí, como ele é militante político, ele vai pegar e vai falar que quem defende pobre é comunista ou é esquerdista. Beleza. Agora, o militante de esquerda, eu estou dando só alguns elementos, que é muito maior. Um militante de esquerda, o que ele vai pegar e vai dizer? O militante de esquerda vai pegar e vai. Defesa do pobre, a igualdade de direitos, melhora de salários, por aí vai. Chega e vira para o outro lado e olha assim, vai. Não vou, tudo que tem relação à defesa da vida, eu sou contra, porque basta somente a defesa do pobre. Ou seja, vê o pedaço da doutrina. A doutrina é desse tamanho, só vê esse pedaço aqui. Ou seja, a pessoa é um militante político, não já deixou de ser católico. A pessoa pegou um pedacinho, seja de direita, seja de esquerda. É fantoche. A pessoa virou um fantoche, a pessoa não é católico, não. Aí essa pessoa pega e vai sair desses dois ramos, direita e esquerda.
Sai desses dois ramos e vai, filho. Opa, não sou militante de direita e de esquerda. Você está em cima do muro. Não, você é católico. Você é seguidor do nosso Senhor Jesus Cristo. Está fazendo o que ele pediu. Está observando os mandamentos, tentando viver como ele pede. Na igreja que ele fundou, no qual possui os sacramentos, onde que ele vive. Só que as pessoas não enxergam esse modo de ser fantoche nas ideologias partidárias. Voltando ao caso do Frei Gilson, o Frei Gilson, eu acho que inocentemente, ele foi lá dar entrevista. Foi dar entrevista. Só que o povo da Brasil Paralelo foi divulgar o filme. Lá foi e estava ali colocando em várias coisas. Lá, que aí que foi o estupim. Porque aquilo ali a pessoa já se posiciona. Até se fosse um leigo. Ele pega e já se posiciona como sendo ali. Ele foi usado. Ele está sendo usado pela direita. Tem que o povo da direita defendendo, mas você vê uma linguagem como uma linguagem política. Falando as pessoas que estão defendendo. Dos ícones da direita pegando o modo que eles defendem é como, tipo assim, nós aqui estamos contra o comunismo. Veja o que eles estão fazendo com o Frei Gilson. Não é nada disso. Eles estão fazendo sacanagem. Porque eles estão olhando para o umbigo deles. O Frei Gilson inocentemente foi para lá. Pelo menos é o que eu estou... porque ele foi lá somente para evangelizar. Só que o povo de lá, com má intenção, está tentando fazer o quê? Está tentando pegar e usar da visibilidade que ele está tendo. Porque das 4 horas da manhã, muitas pessoas, as pessoas que querem, estão acompanhando o Frei Gilson. Estão voltando a rezar. Que coisa boa. Só que esse povo da política é um povo muito sujo. Né? Vê aí, o Lula e o Bolsonaro. Mesma coisa. Mesma coisa. Então, as pessoas ainda não caíram a ficha. Quando cair a ficha do que aconteceu de 2018 até esses anos atrás aí, ó, o povo vai entender o que esse povo quer fazer com a igreja. Quer transformá-la em instrumento para eles chegarem ao poder. Isso é inadmissível. Isso é sagrado para nós católicos. Então, fiquemos atentos a começar de nós leigos. Não, nada de ser bolsonarista, nada de ser lulista, nada de ser de direita e de esquerda. Você vai ser um cidadão consciente como manda a igreja. Aqui na sociedade, a gente vai pegar e vai cobrar como cidadão dos eleitos as coisas que tem que ser feitas. Ok, isso é o que a igreja diz. Doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja, ela mostra isso aí. Porque não tem como também o cristão estar na sociedade sem exercer os seus direitos. Mas ser militante político, não. Ser militante político é coisa de besta. Então, fiquemos atentos, observemos isso. Porque querem nos usar. Querem nos usar. É simples assim. Eu não vou dar mais detalhes aqui, que até também pode cair o vídeo. Vou dar mais detalhes em cima de Lula e Bolsonaro para vocês entenderem a coisa, como eles fizeram o povo de besta, os dois. E querem idolatria, mas eu não vou estar aprofundando com relação a isso aí. Mas fiquemos atentos, não vamos deixar esse povo nos usarem. É só olhar o que eles fizeram com os protestantes. Você passa na frente de várias seitas protestantes, parece que é aquele sindicato. Né? Só fala de política. Será que nós, leigos católicos, achamos isso certo e vamos deixar nossas paróquias também se transformar em palanques políticos? Mas para isso as pessoas têm que tomar consciência e defender a igreja. Defender do modo correto. E não deixar esse povo usar da igreja, de Cristo. Mas é isso aí, gente. Não sei se eu consegui passar todo o conteúdo, mas